Olá, eu sou o Padre Francisco Ivan de Souza, sou da paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima. E vou agora fazer uma reflexão sobre o tema Como Nasceu o Domingo. É um texto do Frei José Ariovaldo da Silva. Vamos refletir juntos? Como nasceu o domingo? Você já fez essa pergunta? Como nasceu o domingo? Diz Frei José Ariovaldo, no seu texto. Geralmente, quando morre uma pessoa muito querida, sobretudo quando é da família, de repente, 2 ou 3 dias depois, bate na gente uma profunda saudade. E a gente vai até o cemitério, leva flores, velas, faz orações, chora. Foi o que aconteceu com Jesus quando morreu. 3 dias depois, era o primeiro dia da semana. Maria Madalena e as outras mulheres foram bem cedinho fazer uma visita à sepultura de Jesus. Ao chegarem lá, um imenso susto. Encontraram a sepultura vazia. Você vai encontrar esse texto em Mateus, capítulo 28, de 1 a 7. Marcos 16, de 1 a 7. Lucas 24, de 1 a 8. Também em João, capítulo 20, versículos de 1 a 2, de 11 a 13. Apavoradas, não contêm as lágrimas. Ali mesmo, de repente, elas têm uma visão, avisando que Jesus ressuscitou. E Jesus mesmo logo aparece e fala com Maria Madalena e as outras mulheres. João capítulo 20, de 14 a 17, Mateus 28, de 8 a 10, Marcos 16, 8. E ainda Lucas capítulo 24, de 9 a 11. Elas então saem correndo a avisar: vimos o Senhor, Ele está vivo, Ele falou com a gente. João e Pedro vão correndo para ver a sepultura e constataram: realmente aconteceu como as mulheres disseram. E se fosse só isso, Jesus também aparece e conversa com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Aparece e conversa com os apóstolos escondidos numa sala de jantar, falando-lhes de paz, dando-lhes o Espírito Santo e ordenando-lhes a anunciar a notícia por todos os cantos da terra. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 4 a 8, Marcos 16, 14 a 18, Lucas 24, 36 a 48 e João, capítulo 20, 19 a 25. Continua o texto, o Frei José Ariovaldo. Numa palavra, tudo isso deve ter causado um grande alvoroço. Era difícil acreditar. O luto e a tristeza pela morte do Senhor, o desânimo, a frustração, a sensação de derrota, amargando a vida, de repente são substituídos por uma imensa alegria, um intenso júbilo, um saboroso gosto de vitória. Jesus está vivo, ressuscitou. Tudo isso aconteceu no primeiro dia da semana. Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, depois versículo 13, João 20, de 1, 19. Naquele tempo, entre judeus, a semana começava com o dia seguinte, após o sábado. Jesus morreu no 6º dia, para nós hoje, a sexta-feira.
E passou o sábado, que é o 7º dia, na sepultura. E foi precisamente a partir do seguinte, o primeiro dia da semana, que os discípulos e as discípulas sentiram que tudo se renovou. A partir deste dia, a vida foi sentida como mais forte do que a morte. Ou seja, a vida venceu a morte. Continua o Frei José Ariovaldo. Por isso, por ser o primeiro dia da semana, este dia passou a ter, para os cristãos, um sentido simbólico especialmente profundo. Porque ele nos lembra, primeiro, o início da criação do mundo. A saber, foi nesse primeiro dia que Deus deu início à criação. E fazendo o quê? Criando o sol. Nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 1, de 3 a 5. Confira. Agora, com o despontar do novo sol, na pessoa do ressuscitado, esse mesmo dia, o primeiro da semana, passou a ser o dia da nova criação. O dia do começo da nova vida para Jesus e sua comunidade. O primeiro dia da semana se tornou para os cristãos um dia memorável, inesquecível. O dia mais importante da semana, precisamente por causa da impressionante vitória da ressurreição. Tanto que até deram um nome a este dia. Passaram a chamá-lo de Dia do Senhor. Livro do Apocalipse, de São João, capítulo 1, 10. Em latim, Dies Dominica, que em português virou domingo. Assim surgiu o domingo, que significa exatamente isso, Dia do Senhor. Neste dia, passando da morte para a vida, Cristo se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, 9. Ninguém mais domina sobre ele. Ele é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. Por isso é que é o primeiro dia da semana, agora é dele, do Senhor. É domingo, dia do Senhor. Mais que isso, podemos dizer, até dizer que o domingo é ele mesmo, pois, como vencedor das trevas, do pecado e da morte, ele agora é o dia que não tem fim. O primeiro dia do Senhor dos dias. O primeiro dia da semana agora é do Senhor. É domingo, porque neste dia Cristo vem como Senhor dos dias. O primeiro, a luz que nunca mais se apaga. O sol que não conhece ocaso. E aí nós podemos nos perguntar, como você vive o domingo? A sua família? Como nós celebramos o domingo? A gente tem o costume de dizer feliz final de semana. É difícil dizer feliz dia do Senhor. Mas diga feliz dia do Senhor, por quê? É o dia de descanso, mas é o dia também de ir à comunidade, de participar da Santa Eucaristia, de participar da Santa Missa. Como você diz assim, feliz dia do Senhor, você está dizendo, ei, vá à celebração na comunidade, vá participar, vá celebrar a Santa Eucaristia. E aqui tem algumas perguntas que o Frei José Ariovaldo deixa para nós. Em sua vida, existe algum dia que para você se tornou especial, inesquecível, memorável? Por quê? Em que dia da semana foi? A segunda questão. Por que será que o primeiro dia, de repente, se tornou o dia mais importante da semana para os discípulos e discípulas de Jesus? O que foi que aconteceu mesmo com eles, com elas e com a gente, para que este dia se tornasse
tão especial. No contexto que você acabou de escutar, o que foi a novidade para você? Teve alguma novidade? Pode dizer o que significa a palavra domingo? E por que os cristãos deram esse nome ao primeiro dia da semana? Reflita, para que possamos descobrir qual é o sentido desse dia, para que possamos resgatar em nossas famílias, em nossas comunidades, o domingo, o dia do Senhor. Até o próximo encontro, com a graça de Deus.